Senhor Jesus, amém. Jesus é nosso Senhor, aleluia. Irmãos, eu não sei o sentimento de vocês, mas que reunião especial. Oh Senhor Jesus, como nós sentimos a presença do Senhor. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Senhor, desde a nossa chegada, os hinos, agora este último, falando da glória de Deus. E esse é o assunto que os profetas têm nos falado nos últimos dias, o evangelho da glória do Deus bendito. Oh Senhor Jesus, a glória de Deus. O Senhor tem nos falado que nós somos transformados de glória em glória. Nós temos sido transformados de presença em presença. Olha, irmão, o que fala esse louvor? Me leva à sala do trono para eu contemplar a tua face, ó Senhor Jesus. E a sala do trono, Deus é um Deus onipresente. Por um lado, Ele está no terceiro céus, mas por outro lado, Ele está no seu interior. Ele está no Santo dos Santos, ó Senhor Jesus, levando eu e você a contemplar a face. Ontem nós vimos que quando o véu é retirado, Senhor Jesus, quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. E aí nós podemos contemplar o Senhor face a face. Ó Senhor Jesus, retira, Senhor, o nosso véu. Retira tudo aquilo que do nosso coração impede de contemplar o Senhor face a face. E aí quando eu e você contemplamos o Senhor face a face, nós fazemos uma declaração de amor. Lindo! Lindo, lindo, lindo és, ó Senhor Jesus, eu quero só ver o Senhor. Mais do que isso, eu quero sentir o Senhor. Irmãos, como nós sentimos o Senhor essa manhã, essa esfera eu preciso levar para a minha segunda-feira. Eu preciso levar para o meu dia a dia, essa esfera de contemplar o Senhor, de adorar o Senhor, de esquecer todos os problemas, sentindo o Senhor, vendo o Senhor, porque a palavra do Senhor nos garante que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, e aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e o Espírito do Senhor é poder, ó Senhor Jesus, é poder. O evangelho do Senhor é poder. Romanos 1,16 fala que o evangelho do Senhor é poder para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, nós cremos. Ele é poder para nos salvar diariamente. Esse evangelho é poder. Esse evangelho não é um amontoado de palavras, nem de doutrinas, nem de regras, nem de comportamento, mas esse evangelho é uma pessoa. Ó Senhor Jesus. Na versão King James fala que no princípio era a palavra, no evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez gente, e habitou no meio de nós, e nós vimos a glória, habitou no meio de nós cheio de graça e de verdade. Nós vimos a glória do unigênito do Pai. Então esse evangelho é uma pessoa. Paulo também fala aos Coríntios que Cristo é poder e sabedoria de Deus, mas em Romanos ele fala que o evangelho é poder. Logo, esse evangelho é uma pessoa. Ao mesmo tempo ele é poder, ao mesmo tempo ele é sabedoria, ao mesmo tempo ele é Cristo. Cristo é poder e sabedoria de Deus. Então esse evangelho ele é poderoso. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, esta semana, também ontem, nós fomos assim, encorajados, estimulados, com relação à missão. A missão de levar avante o evangelho da glória do Deus bendito. Ó Senhor Jesus, essa é a esperança da glória, Cristo em nós, Senhor Jesus. E aí,
Deus, quando ele repete alguns assuntos e algumas mensagens, é porque ele dá muita importância. Essa mensagem, que é o título, o tema central do alimento diário, que diz: o Evangelho da glória de Deus. Na semana passada, Deus usou o nosso irmão para falar do Evangelho da glória de Deus. Nessa semana, o Senhor usou mais uma vez o Éder para falar do Evangelho da glória de Deus. Ó Senhor Jesus, os nossos irmãos Pedro Dong, Esdras, Miguel e André Dong, eles têm falado do Evangelho da glória de Deus. Esdras mesmo tem falado que o pensamento mais importante dos escritos de Paulo é o Evangelho. Irmãos, não só dos escritos de Paulo, mas de toda a Bíblia. Haja vista, os 4 primeiros livros do Novo Testamento, eles são chamados de quê? Evangelho. O Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, Evangelho de João. Das cartas, das epístolas, 27 no Novo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Desses 27, 14 foram escritos pelo apóstolo Paulo. E o assunto mais importante, o conteúdo dos escritos de Paulo é o Evangelho. O conteúdo mais importante do discurso de Pedro, o Evangelho. O conteúdo mais importante do apóstolo João, o Evangelho. Senhor Jesus, então, nós fomos assim encorajados com essa missão de pregar o Evangelho. O alimento diário nos chamou de arautos. Arautos na Idade Média eram aqueles que eram porta-vozes do rei, mensageiros do rei. O edito do rei, a vontade do rei. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Instagram, não tinha esses meios tradicionais de comunicação, não tinha jornal. Então o arauto pegava um rolinho, abria esse rolinho na praça pública ou na porta do castelo, tocava uma trombeta e anunciava a vontade do rei. Ó Senhor Jesus, Deus está nos chamando de arautos do reino dos céus. Nós devemos ser estes que anunciam a vontade do rei, que anunciam a vontade do rei. Em Timóteo fala que a vontade do rei é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a principal vontade do rei, que eu e você precisamos anunciar. Ó Senhor Jesus. E esse evangelho, ele é maravilhoso. Então, se os irmãos estão sempre falando isso, você vê que o Pedro tem falado muito da história, mas ele tem falado que muitas coisas negativas aconteceram ao longo da história para apagar essa mensagem dos arautos. Muitas coisas: declínio da igreja, abandono do primeiro amor, abandono dos ensinos ortodoxos, dos ensinos corretos, dos sãos ensinamentos dos apóstolos, filosofias, ideologias, muitas coisas, preocupações com o dia a dia, não é verdade? Muitas coisas para apagar a mensagem, para apagar o fogo do Espírito, para impedir que você seja esse arauto, impedir que você seja essa tocha acesa que ilumina na escuridão, que seja esse luzeiro. Muitas coisas têm acontecido, mas na história Deus ainda manteve uma linha prateada da graça. Ele manteve alguns que foram fiéis para levar a mensagem do Evangelho. Irmãos, e essa mensagem chegou até nós, ó Senhor Jesus. Então na segunda-feira já começa arautos do Evangelho da glória de Deus. Que maravilha! Senhor Jesus, eu vou ler um pouquinho aqui para ser mais fiel. Graças ao Senhor por mais uma mensagem profética, cujo título geral é o Evangelho da glória de Deus.
Ao desfrutar o falar de Deus, sentiremos seu ardor para que nos tornemos os arautos do Evangelho. Ontem a Isabel compartilhou que quando um irmão estava falando, ela sentia arder o coração dela. Aí eu falei que era Isabel ao caminho de Emaús. Quando Jesus ressuscitou, compartilhando com os discípulos ali, eles não perceberam a princípio quem era, mas eles sentiam um arder no coração. Isso é o poder do Evangelho, Isabel. Quando o irmão compartilha a palavra, o seu coração arde. Ó Senhor Jesus! Tem um louvor que fala: eu quero sentir algo novo, eu quero sentir o meu coração arder de novo. Irmãos, por algum momento na sua vida o seu coração já ardeu, mas ele precisa arder de novo. O meu coração precisa arder de novo. Senhor, eu quero sentir algo novo, para que entre o Rei da Glória. Senhor, abre o meu coração, para que entre o Rei e o Rei da Glória. Esse Rei da Glória, Hebreus 12, 28 fala que ele é fogo consumidor. Ó Senhor Jesus! Então a mensagem dessa semana, irmãos, estava cheia de fogo. Fogo para tudo quanto é lado. Fogo na segunda, fogo na terça, fogo na quarta, fogo na quinta, fogo na sexta, fogo no sábado e fogo no domingo. A mensagem que foi o título, o Evangelho da Glória de Deus, podia ser o Evangelho do Fogo de Deus. Ó Senhor Jesus! Por quê, irmãos? Porque no tempo do fim, Deus já sabia que a gente ia passar por essa pandemia, que nos desanima, que nos joga para baixo, que retira a vida de alguns irmãos. Senhor Jesus, Deus já sabia que a iniquidade iria aumentar e o meu e o seu amor ia esfriar. Então por isso ele vem com fogo. Olha o que Jesus fala no Evangelho de Lucas 12. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, aleluia. 12:49. Então, o Senhor está repetindo esses assuntos para nós, porque é importante e não é desgastante para Deus, nem para os irmãos, mas é segurança para nós. Paulo testemunhou isso. Eu estou falando as mesmas coisas para você, mas não me desgosta. Não era desgostoso e nem desgastante para ele, mas era segurança. Irmãos, é segurança para nós, porque nós não estamos pregando o Evangelho como devíamos. É por isso que Deus está falando isso para nós. Olha o versículo 49 de Lucas 12. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Ó Senhor Jesus! Isso é Jesus falando, ele veio para lançar fogo. Irmãos, repetidas vezes, o Senhor tem falado para nós: reavive o dom de Deus que está em ti, porque eu não tenho dado para você espírito de covardia, de timidez, que você não pode pregar o Evangelho, de boca fechada, de mudez, mas eu tenho dado um espírito de fogo, um espírito de amor, de poder e de moderação. Ó Senhor Jesus, de moderação por causa da nossa mente, de amor por causa da nossa emoção, de poder por causa da nossa vontade. Ó Senhor Jesus, muitas são as mensagens que têm repetido esse assunto, é porque o nosso farolzinho está abaixo, a nossa luz está debaixo do alqueire ou então debaixo da cama. Mas Jesus falou: não se acende uma candeia, não se acende uma tocha para colocar debaixo da cama, você vai queimar a cama. E não se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire. O alqueire é um medidor de grãos, está relacionado à nossa sobrevivência. Não se acende uma tocha para você ficar apagado no seu trabalho, mas se acende uma tocha para colocar no velador, que ilumina todos que estão numa casa. Acende uma tocha para colocar no alto monte, para iluminar todos que estão numa cidade. Deus já incendiou, incendeia de novo. Faz eu sentir de novo.
A palavra fala que nós precisamos pedir ao Senhor: restitui, Senhor, o dia da alegria da minha salvação, porque ali o Espírito incendiou o seu espírito, e a tocha acendeu, e você queria pregar o Evangelho para todo mundo. Ó Senhor Jesus, oh, renova, Senhor, abre o meu coração para que entre o Rei da Glória, para eu contemplar a face do Senhor, e a glória é o fogo do Senhor. A glória, irmãos, é fogo. Em Deuteronômio e em Êxodo fala que a aparência do Senhor era como de fogo. Então, quando Moisés via a glória do Senhor, era fogo que ele via. E o fogo, irmãos, ele é maravilhoso, porque o fogo, ele ilumina, ele aquece e ele queima. Por quê? Deus é santo. Eu sou impuro, mas eu preciso do fogo do Espírito Santo para mim me achegar até Deus. Por isso que Paulo fala: olha, reacende a chama do dom de Deus que está em você, que eu não dei espírito de mudez, eu não dei espírito de timidez, eu dei espírito de poder, de amor e de moderação. Incendeia. Jesus, irmãos, ele compadecia das pessoas. Ele pregava o Evangelho, era 24 horas. Ele não perdia oportunidade. Quando ele passava de uma cidade para outra, ele compadecia. Ele tinha uma empatia. Ele tinha um esplâncno, que são as entranhas, os entranháveis afetos de Jesus Cristo. Então, que ele possa colocar esse sentimento no meu e no seu coração. Ele, quando ele via as pessoas que estavam ali, exaustas e aflitas, como ovelhas que não tinham pastor, ele se compadecia. Senhor Jesus, irmãos, por que a gente não cria esse hábito? Eu vou confessar para os irmãos, dar um testemunho. Na semana anterior a esta, irmãos, na semana foi maravilhosa. Eu orei pelas pessoas, eu entreguei folheto de evangelização, eu preguei o Evangelho, mas essa semana que terminou agora, que era a semana mais importante, que o Senhor encorajando, mas o inimigo fez de tudo e eu fiquei colocando a minha candeia debaixo do alqueire, debaixo da sobrevivência, debaixo do trabalho. Não preguei o Evangelho para ninguém, irmãos. Por isso que essa palavra é para mim e para você, para nos encorajar, para fazer arder de novo, para incendiar, como um louvor que eu falei para os irmãos que tem. Eu quero sentir algo novo, eu quero que o meu coração arder de novo. Venha sobre mim, Senhor, o teu Espírito Santo, como foi em Pentecoste. Incendeia, irmãos. Como vem em Pentecoste, pode vir de novo, porque o Espírito Santo de Deus você já tem, baseado em Evangelho de João 20, 21, 22. O Senhor, quando ele apareceu para os discípulos, ele soprou o Espírito, e para que a promessa de Abraão chegasse aos gentios e eles recebessem por meio da fé o Espírito prometido. Então eu e você, nós já recebemos o Espírito. Mas por que você não prega Evangelho para ninguém? Porque precisa do poder, precisa do fogo, precisa do Espírito de Pentecoste. Os apóstolos estavam ali em Jerusalém, aguardando ser revestido do poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Aí o que eles fizeram? Eles ficaram 10 dias ali orando, mas nós oramos pouco. Se eu orar mais, se eu ficar mais na presença do Senhor, eu vou incendiar o meu coração, e aí o Espírito vai me incendiar, aí vou arder, aí eu vou completar isso que o Senhor, eu vim para lançar fogo sobre a terra, bem quisera que já estivesse a arder, ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, nós precisamos tratar com o nosso coração. Então, em Timóteo, Paulo fala: eu encorajo, eu admoesto vocês, porque essa admoestação visa o amor, que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem fingimento, sem hipocrisia. Então, nós precisamos tratar com esses 3 pontos da nossa vida: um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem fingimento. Porque quando eu trato com um coração
Ontem o Nilton lembrou de Salmo 28, 18. Joga luz nas minhas trevas. Joga luz, derrama luz nas minhas trevas. Então, às vezes, o nosso coração ele é enganoso. Então, tem coisa nele que precisa de fogo para purificar. O que é? Cada um tem que ir diante do Senhor. Às vezes é mágoa, às vezes é falta de perdão, às vezes é um pecado, às vezes é muito trabalho, às vezes é coisas devidas, coisas indevidas. Muitas coisas, irmãos, pode estar ocupando o lugar do nosso coração. Preocupações com o dia a dia, ansiedade, filosofias, ideologias, politicagem, muitas coisas. Essas coisas sujam o nosso coração. E aí impede o amor. Porque ontem o nosso irmão Éder falou que o amor é o combustível. Por que às vezes não está incendiando meu coração para pregar evangelho para as pessoas? Porque às vezes falta o combustível. E o combustível é o amor. Hoje nós louvamos que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é que precisa me constranger, que precisa me convencer, julgando nós isso, que um morreu por todos, logo todos morreram. Agora aqueles que vivem, nós, não vivam para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. O amor, Senhor Jesus. E o nosso irmão leu ontem também, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que recebe, não morra, mas tenha a vida eterna. E aí João, lá nas epístolas, ele escreve, nisto reconhecemos o amor de Deus, que ele sacrificou o seu próprio Filho, deu o seu Filho por amor de nós. Agora nós devemos dar a nossa vida por amor, ó Senhor Jesus. Olha, irmãos, dar a nossa vida é dar o nosso tempo. Ele não está falando de nós, ele não está falando de autoflagelo, ele não está falando de penitência, porque isso, irmão, não tem valor nenhum contra a sensualidade. Nós vimos na história da igreja, alguns se trancavam em monastério, o monasticismo, o asceticismo, que é o rigor ascético, ficar flagelando o corpo, isso não tem valor nenhum contra a sensualidade. Senhor Jesus, o que tem valor, que transforma a nossa vida, é o fogo do Espírito Santo de Deus, é o Cristo que nos transforma, é a palavra pura que nos transforma. Ó Senhor Jesus, Senhor, faz arder de novo, Senhor, o nosso coração com relação a essa missão, nós na qualidade de cooperadores com Ele. Senhor Jesus, nós somos cooperadores dele, irmãos, nesse evangelho. Ele nos chama de ministros, ministros da nova aliança, ministros do Espírito. Ele nos chama de sacerdotes. Ele fala que nós somos pedras vivas, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, com o objetivo de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas, com uma tocha para a luz. Senhor, nós precisamos proclamar realmente. Olha o que fala Atos, irmãos, Atos 26, experiência do apóstolo Paulo, e é a nossa responsabilidade hoje. Olha Atos 26, quando Paulo se defende perante a Agripa, ele fala assim, olha, Senhor Jesus, ele fala da experiência dele, né? No versículo 14 fala assim, ó, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus. Jesus apareceu para ele, Jesus apareceu para nós também, irmãos. Quem és tu? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 16, mas levanta-te e firma-te sobre os pés, porque por isto te apareci. Tem um motivo, tem um porquê, para te constituir ministro. Irmãos, Jesus apareceu para você há tantos anos atrás, para te constituir ministro, ó Senhor Jesus, e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Irmãos, se coloque, se inclua, se coloque nessa história. Essa é a sua história, não só de Paulo. Deus apareceu para você um dia, e Ele diz para você, eu sou Jesus, e eu apareci para você com um objetivo bem definido, para constituir Amélia
ministra. Para constituir Sofia, ministra. Para constituir João, ministro e testemunha. Não só sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, toda a terra, não, na Galileia, mas na sua escola, na sua casa, na sua rua. Não só você ser a testemunha, você não só dar o testemunho, mas você viver. Então, olha que interessante, irmãos, isso o Senhor tem falado para nós também. O evangelho precisa ter realidade, ele precisa ter o nosso viver. Às vezes, claro que Deus vai nos usar para profetizar e falar, expor uma verdade na Bíblia, mas muito mais os nossos atos, as nossas atitudes e o nosso comportamento. Ó Senhor Jesus, por que os valdenses, eles tinham boa reputação? Era um grupo pequenininho, o Tom. Ele era um comerciante em Lyon, sul da França, ali há 1000 anos atrás. Ele dava testemunho. O Joe, ele tinha mais poder do que os bispos de Roma. Tinha bispo de Roma, bispo de Antioquia, bispo de Constantinopla, bispo de Alexandria. Desses 4 bispos, depois eles proclamaram o bispo de Roma, o Papa. Então, mas esse Papa não tinha nada a ver com aquela linha prateada do Evangelho, o Evangelho saudável. Não, era uma constituição humana, que rejeitava a palavra do Senhor e tinha muitos interesses. E eles faziam cruzadas, mandavam exércitos lá para a Terra Prometida. Falavam que tinham que conquistar Jerusalém. E aí inflamava os príncipes da Europa, e os príncipes iam, e os príncipes viviam numa bagunça, numa orgia, num pecado. Aí falavam assim: não, agora vai ter indulgência, vocês podem ir, na hora que vocês voltarem, vocês vão ter terra, e nós vamos perdoar a sua entrada nos céus. Aí quem não queria? Até os piores assaltantes, todo mundo queria, os bandidos. Então ia um exército de bandido, mas com uma cruz no peito, e ia para a cruzada, e ia para Jerusalém, e ia para conquistar. Irmãos, morreu foi muita gente. E o Papa aproveitava que os príncipes iam para lá, a Europa ficava desguarnecida, aí ele começava a invadir também a Europa, fazer uma cruzada contra os verdadeiros cristãos, em nome da cristandade, que cristandade é a diferença de cristão. Ele fazia isso, ele mandava, foi com 300.000 homens armados, alguns falam que é 500.000, Tom. Ele foi atrás do Pedro Valdo, porque o Pedro Valdo era um comerciante, que ele via, a luz do evangelho brilhou para ele, ele pegava, traduzia, ele pagou para traduzir a Bíblia, pegava, colocava numa bolsa, ele mais algumas pessoas, e anunciava o evangelho. Foi aí que surgiu a primeira palavra, a primeira menção, a palavra colportagem. Ele pegava e anunciava o evangelho, e ele tinha muita reputação, tanta reputação que o Papa mandou 300 a 500.000 soldados acabar com eles, mas eles tinham o coração ardente pelo evangelho. Então, por que essas histórias? Estão mostrando, irmãos, que Deus, ele não está querendo homens covardes. Ele deu para nós um espírito de poder. O Pedro Valdo ali, ele tinha um espírito de poder, e esses irmãos pregavam, inclusive até ser martirizados, mas nós às vezes não queremos abrir mão da nossa vida própria da alma. Ó Senhor Jesus, essa palavra é para nos encorajar, irmãos, não é para nos acusar, porque o Senhor fala que nós somos os luzeiros, que as pessoas chegam até nós, sintam a presença de Deus, que nós somos comissionados para pregar esse evangelho. No final de Mateus fala: ide, pregai esse evangelho para todas as nações, batizando, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos em todas as nações. E ali fala que o Senhor, ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ó Senhor Jesus. No Evangelho de Marcos também fala dessa comissão no final, no Evangelho de Lucas no final fala dela, no Evangelho de João já fala da rede de cuidados. Olha que maravilha. Esse é um evangelho que inclui a todos, ele inclui os escolhidos, né? Graças a Deus que neste semestre
Deus também vai estar falando esse assunto para nós, o evangelho, e será pregado este evangelho do reino. E no segundo semestre, então virá o fim. Então, Deus está dando muita importância a essa questão do pregar o evangelho, que é o assunto mais importante da Bíblia. Ó Senhor Jesus! E nós somos aqueles que eram excluídos, mas Deus nos incluiu para essa missão maravilhosa. Nossa bandeira, irmão, não são essas questões políticas, a nossa bandeira é celestial. O nosso negócio é o evangelho. Às vezes você fala que você não consegue, eu não consigo memorizar os versículos, eu não consigo falar. Irmão, você consegue falar do amor de Jesus, você consegue abrir a sua boca e deixar sair. Posso orar por você? Ó Senhor Jesus, faça a oração simples, invoca o nome do Senhor, fala do amor de Jesus, fala: Jesus te ama, Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho, para que se você crer, você vai ter a vida eterna. Fala do amor de Jesus, ó Senhor Jesus. E agora também as irmãs e os irmãos estão tendo rede de contatos, e aí tem as pessoas conectadas numa rede, e aí se você não consegue sair, se você não consegue pregar o evangelho, você pode apacentar as pessoas, você pode orar pelas pessoas. Todos nós estamos incluídos nesse evangelho maravilhoso. Então, irmãos, só para finalizar e os irmãos compartilhar, porque essa semana foi maravilhosa, e esse assunto do evangelho, ele é muito importante para nós. Então, 2 versículos que nós estamos ouvindo com mais intensidade nos últimos dias. É este que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, e reacende a chama do dom de Deus que está em você. E o outro, o Esdras tem falado muito dele, que é 2 Timóteo 2, 1 e 2, ele queria avançar até o 7, mas ele ficou 7 mensagens falando do versículo 2, que falou assim: olha, o que da minha parte ouviste, isto mesmo, transmite a homens fiéis e idôneos, para que eles possam transmitir a outros. Então, irmãos, está falando de pregar o evangelho, está falando ele fala assim: o que da minha parte ouviste? O que eles ouviram? Eles ouviram o evangelho da glória do Deus bendito. É o versículo que o Éder leu ontem, 1 Timóteo 1,11, que é o evangelho da glória do Deus bendito. E Paulo falou em Coríntios que: ai de mim se não pregar o evangelho, porque peço a mim essa obrigação, ou melhor tradução, esta necessidade. Por um lado tem a responsabilidade como dispenseiro. Obrigação nós podemos trocar também por responsabilidade. É uma responsabilidade de uma comissão que foi dada a nós. Mas num nível superior, a gente pode entender como necessidade. Pesa sobre mim essa necessidade. É como se fosse uma necessidade vital do ser humano. Quais são as necessidades vitais? Respirar, comer, exercitar. Isso são necessidades vitais do ser humano. Então Paulo fala que pregar o evangelho nós precisamos encarar como uma necessidade vital para nós, o cristão. Por quê? Porque ele é que aquece. Quando você cuida de outras pessoas, você é curado. Ó Senhor Jesus, porque esse evangelho não só salva a você mesmo, mas salva também os seus ouvintes. Então, quando você compadece de outro, quando você cuida de outro, Deus vai cuidar das suas necessidades. Lá em Lucas, ele não fala isso? Não há quem tenha abandonado pai e mãe por minha causa e por causa do evangelho, que eu tenha dado um cêntuplo. Jesus falou isso, irmãos, essa promessa. Não existe uma pessoa que não tenha abandonado tudo por causa do evangelho, que eu faço um compromisso de acrescentar para ele um cêntuplo de tudo, nesta vida e na vida por vir. Ou seja, então não é que você fica visando só o porvir, mas Jesus ele fala: eu acrescento chama de fogo, eu acrescento bênção, eu acrescento glória, eu acrescento a minha presença, eu acrescento tudo que você necessita hoje e no porvir. Essa é a promessa do Senhor. Então, irmãos, para terminar, aqui no alimento diário, como eu falei que a semana toda falava de fogo, né? Então, eu vou ler só os subtítulos, que na segunda fala assim: arautos do Evangelho da Glória de Deus.
Na terça-feira, o fogo do Evangelho. Na quarta-feira, o amor de Deus é o combustível do fogo do Evangelho. Na quinta-feira, o Espírito todo inclusivo. Mas onde tem um fogo aí? Uai, os irmãos não leram ontem? Apocalipse 1, 4, Apocalipse 4, 5, Apocalipse 5, 6, Apocalipse 2, 18. Está tudo no alimento diário, irmãos. E lá fala o quê? Lá fala dos 7 espíritos, que são 7 tochas, que são 7 olhos. Ó Senhor Jesus, ele fala da completez, da completude, da plenitude, da capacidade máxima. Ou seja, eu estou com um upgrade. Upgrade é quando você tem um computador que está lento, você precisa dar uma turbinada nele. Então esses 7 espíritos é a turbinada do Espírito Santo na sua vida, para você enfrentar esses tempos difíceis e pregar o Evangelho, e anunciar o Evangelho. Senhor Jesus, se alguma coisa está apagando, nós temos o Espírito todo inclusivo. Ele é os 7 espíritos, que são 7 tochas, que são 7 olhos do Cordeiro, e os 7 olhos do Cordeiro são como chamas de fogo. Ele está andando por toda a terra, por toda a igreja em Monlevade aqui essa manhã. Ó Senhor Jesus, nós precisamos tomar posse desse Espírito todo inclusivo. Na sexta-feira, 7 tochas, 7 olhos e 7 Espíritos de Deus. No sábado, remover os véus que encobrem o Evangelho do Deus bendito. No domingo, Deus deseja incendiar toda a terra com o fogo do Evangelho. Ó Senhor Jesus, realmente, irmãos, que possamos ser incendiados e que essa semana não vamos perder as oportunidades. Nós precisamos ser essa tocha, Senhor Jesus, essa tocha que leva esse Evangelho, que para converter as pessoas das trevas para a luz. Jesus é o nosso Senhor. Vamos compartilhar essa palavra.